elas estavam com medo de ter que trabalhar em cima do livro. Isso é muito assim, né? Eu vou procurar não ficar muito tempo sentado, até porque eu estava dizendo que vocês não vão observar muito bem a minha conversa, né? Uma dessas palestras, nesses encontros informais, em que nós aprendemos muito mais do que nos bancos escolares, que eu estava conversando com uma senhora muito sábia, e surgiu a conversa sobre a performance entre homem e mulher. Então, o profissional de educação física, eu fui logo argumentando que o homem sempre seria superior à mulher, dado a fatos genéticos que sempre vão estar ao seu favor. E era como que eu nasci de uma pessoa que adquiriu uma experiência muito grande durante sua vida, olhou para mim e disse: olha, o dia que vocês conseguirem vencer sozinhos, aí vocês vão ter uma performance maior do que nós. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Não sei se pelo fato de levar pelo lado da educação, algum profissional de educação física, as mulheres realmente têm tomado grande parte da minha vida. Eu tenho a grande satisfação de conhecer várias pessoas do sexo feminino que são pessoas maravilhosas. E dentre elas, não posso deixar de destacar a professora Denise e a professora Karina, que são pessoas que além de um científico muito grande, pessoas de caráter que podem está fazendo com que hoje vocês possam estar aqui disputando esse momento. E no peito, por estar longe dos meus centros acadêmicos, por estar longe dos meus centros onde são efetuadas as pesquisas, geralmente tem uma carência muito grande desse tipo de encontro, onde nós possamos discutir, onde nós possamos dialogar, e essa discussão poderemos estar trazendo benefícios da educação. Então é muito importante realmente um encontro como esse, porque nos dá a oportunidade de estarmos vivenciando a educação. Várias teorias se versam sobre o corpo. Eu começaria falando sobre a teoria humanista, preconizada por Platão, preconizada por Santo Agostinho, mas, segundo Gonçalves, foi realmente Descartes quem acabou abrindo um abismo muito grande e fazendo uma distinção entre o psicológico e a matéria, entre o corpo. E isso trouxe consequências funestas para a educação. Você pode arrumar aqui, cara, para mim, fazer um favor? O outro projetando? Funestas porque, a partir do momento em que ele elaborou uma teoria de Andrômeda, ele fez com que o ser humano, para passasse ao longo da história, como o seu corpo sendo desprezado. Isso aconteceu na Idade Média, quando o corpo foi associado ao pecado e personagens como João d'Arc foram queimados. Passou pelo processo de catolicismo a partir da Revolução Industrial no século XVIII e XIX, onde corpos foram subjugados a estarem fazendo movimentos repetitivos na indústria. E foi o momento que o homem perdeu a capacidade de estar se relacionando com a natureza, como artesão, e está se voltando para dentro das indústrias e executando movimentos por humano, eu diria. Muito pareça, seria melhor se não fosse trágico. A escola, ela tribuna somente a mente das crianças. O corpo é algo desprezível, que não precisa extrair da escola. Se fosse possível, ficar em casa, porque atrapalha, o corpo se mexe, o corpo faz bagunça, o corpo faz barulho. Nós temos, então, um processo no qual, dentro da escola, as
crianças, especificamente a partir do momento em que elas saem do contexto da educação infantil e passam para o contexto do ensino fundamental, há uma ruptura muito grande entre a quadra, que eu vou chamar de rua, clube, seja onde for que as crianças frequentam livremente, e o quadro, que nós podemos estar colocando como a sala de aula. E não é difícil ver crianças desmotivadas para poderem estar estudando. Justamente por essa cisão muito grande, na qual é desprezado todo um aparato de conhecimentos cotidianos que foram adquiridos ao longo da sua vida até os 6 anos, para que possa ser inserido conhecimentos científicos, ao qual a sociedade idealiza como sendo aquele que pode fazer com que as pessoas se insiram dentro da mesma. Assim como o Kyoto teve essa abordagem dualista, a partir do século XX nós começamos a ter vários autores que nos trouxeram abordagens sistêmicas, unitárias, sistêmica no sentido de poder estar agregando um pouco mais a esse corpo, mantendo um pouco mais subjetivo. E dentre esses autores, poderia estar destacando o mais importante, principalmente porque caiu no centro da ciência e educação física, que foi uma ciência que ao longo da sua história sofreu esses resquícios de Descartes, resquícios do mecanicismo cartesiano, e é a ciência que está habilitada a poder estar trabalhando pedagogicamente em termos de atividades culturais, de atividades esportivas, enfim, o grande lema que a educação física possibilita estar trabalhando no corpo. E quem trouxe essa abordagem sistêmica do Brasil foi o Sérgio, que por incrível que pareça não é um professor de educação física, mas um filósofo que estuda e atua como docente na Universidade Técnica de Lisboa. Ele atua na Universidade Técnica de Lisboa e ela abordando a sua tese de mestrado na fundamentação teórica na qual pudesse fazer do corpo de uma maneira um pouco mais sistêmica, um pouco mais unitária. E é com muita satisfação que o curso de educação física dentro da UNOP trouxe essa teoria. Tanto é que o nome do curso não é só educação física. Ensino educação física é ciência da motricidade humana. Por que ciência da motricidade humana? A partir do momento, então, que essa abordagem se tornou uma abordagem na qual os autores procuraram estar trabalhando e difundindo ela dentro da área que trabalha com os aparatos corporais, ela passou, então, a oferecer uma conotação diferente de como nós podemos estar trabalhando esse corpo que se encontra dentro do corpo muscular. Assim como nós temos duas vertentes teóricas que tratam do nosso corpo, nós temos também duas vertentes teóricas que tratam com relação ao movimento. A primeira dela é a concepção tradicionalista e fundamentalista que preocupa apenas com o ensino corporal no espaço e mundo de posição. E a segunda dela, já me lembro da cidade do mundo, que deu um grupo cheio de significados. E isso pode estar dentro da sala de aula. Nós passamos a não ter mais corpos inertes, pelo menos o tempo todo, mas corpos que podem se expressar. Não é o Sérgio que define a motricidade humana como um movimento cheio de significados, se fica melhor assim, como a ciência que estuda o movimento que possibilita ao ser humano está transcendendo a sua subjetividade.
pessoas que estavam ali em transparência, lógico que o indivíduo tem a possibilidade de estar transcendendo a sua subjetividade através do movimento, a partir do momento em que o movimento é algo que é oferecido. No caso, nós temos ali em transparência uma criança que está, assim como eu estava, desenvolvendo a habilidade de estar escrevendo, desenvolvendo a habilidade de estar desenhando, só de uma maneira muito mais complexa do que tange ao aspecto do movimento. E isso é extremamente significativo, porque nós vemos no dia a dia que as crianças, quando saem do intervalo, as crianças, quando saem para a aula que possibilita elas estarem se expressando corporalmente, saem com uma ânsia, uma ganância muito grande de estarem se movimentando. Tanto é que fica difícil, eu teve de colocar uma abordagem pessoal, eu trabalho com educação física além de outros afazeres, a gente observa que quando nós vamos até a sala de aula buscar as crianças, principalmente no primário, dificilmente uma atropela a outra, né? Então, vira ele para falar dentro da sala de aula, agora a gente começa a ir carteira para uma, carteira para outra, já sai para o professor de que está passando por lá, buscando as crianças. Mas justamente por causa disso, por causa dessa falta, por causa dessa ausência, por causa dessa carência de movimento dentro da sala de aula. Como que a gente pode estar trabalhando essas questões de várias maneiras? A primeira delas, observando que esse corpo é um corpo impregnado de sensações. Ou seja, os sentidos estão envolvidos nesse corpo. Freire diz o seguinte: não quando nós, assim como dissociamos o neuroticismo cartesiano, o corpo psicológico, dissociamos a velocidade humana do corpo das sensações. Ambos estão interrelacionados uns com os outros. Então, esse é um aspecto extremamente importante, porque não só são corpos que se movimentam, mas corpos que sentem, corpos que se movimentam e corpos que se sentem. Isso passa a ser importante a partir do momento em que nós começamos a abordar o movimento dentro da perspectiva escolar. E você colocar o slide? Nós vamos estar abordando a questão do movimento dentro do chamado hoje ensinados para crianças de 0 a 6 anos. São crianças que geralmente são matriculadas em escolas de educação infantil. E se nós utilizarmos a possibilidade dessas crianças estarem se expressando através do movimento, especificamente, através das sensações, nós vamos começar a observar fatos incríveis. E quando eu digo sensações, eu digo que as paredes, ao invés de ter essa concepção gênero, como nós temos aqui dentro, poderiam ter concepções mais voltadas para o contexto do sentido das crianças. Ou seja, as cores deveriam estar presentes. Ao invés de ter o silêncio absoluto, poderíamos ter músicas tocando no corredor. E ao invés de evitarmos o toque, o contato corporal e o contato tátil do corpo com outros objetos, deveríamos e poderíamos estar expondo todo esse tecido material muito rico de sensibilidade ao contato corporal e ao contato com objetos. Não sei se dá para vocês perceberem, mas ali é o seguinte: tem uma corda amarrada de uma árvore a outra, e no decorrer da corda foram colocadas várias bexigas. E as crianças estavam brincando de empurrar a corda do lado. Não dá para ver nada. Eu vou lá para vocês imaginem, faz a função semiótica em você.
está amarrada de uma árvore a outra, onde tem várias bexigas amarradas. O objetivo era fazer com que as crianças pudessem estar tocando um objeto áspero, como é como, e ao mesmo tempo um objeto liso, como era a bexiga. Então, você e começou a acontecer fatos interessantes. Se vocês conseguirem observar essa criança que está mais aqui ao meio, ela está aproximando a sua boca de uma das bexigas que incharam ali no meio da prova. Passa a próxima, por favor. E vai ficar difícil vocês observarem, mas eu posso estar narrando. Duas das crianças que estão presentes ali começaram a executar a ação de estar sobrando a bexiga, como se elas estivessem realmente mandando o seio na terra. E depois, conversando com essas crianças, eu perguntei um pouquinho daquilo. E elas me disseram que elas não concordavam muito com a situação de estarem longe da mãe. Primeiro fato, são crianças que foram amamentadas até a idade. Segundo fato, porque a amamentação se deu exatamente no momento em que elas foram colocadas dentro da creche. E uma brincadeira dessa, o docente e o professor acabou se limitando com uma mamada semiótica, ou uma mamada simbólica. Claro, lógico que, do ponto de vista de aprendizagem, a criança está voltou para algo que ela já conhecia. Se nós formos pensar em Vygotsky, é um conhecimento intensivo. Nós não estamos, de certa forma, colocando lá à frente esse conhecimento. Mas a questão é a seguinte: a criança vivenciou uma sensação através do movimento. E isso é extremamente importante quando nós falamos em crianças que têm um vínculo afetivo com a mãe, pelo menos por um determinado período do dia, que não, ou seja, tomou a decisão. Então, tem que haver uma maneira que nós possamos estar diminuindo o nosso corpo dessa decisão. E uma das formas é através do contato adulto-criança e do contato criança-criança. De que forma? Sentados, encostados na parede, como nós já publicamos alguns trabalhos com relação a isso, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma pesquisa numa creche e observamos que dos 200 minutos, nós dividimos em minutos, dos 200 minutos que consistiam no período matinal, as crianças permaneciam em torno de 137 situações de hipostesia. O que significa hipostesia? Ausência de movimento. Então, como são muitas crianças, elas eram colocadas umas ao lado das outras, sentadas encostadas na parede, para que elas pudessem, por exemplo, serem higienizadas, para que elas pudessem se alimentar. E com isso, até chegar a últimas, passaram muito tempo nessa posição. Então, não é algo assim tão fora da nossa realidade. E sim algo que acontece normalmente. Eu tenho vários trabalhos publicados que podem ser acessados por vocês e vocês estarão observando como a carência de movimento envolve a nossa suplementação infantil.
isso. Vamos ver se nós conseguimos expressar a subjetividade que se encontra em cada um de vocês que estão sentados nele. Então é o seguinte, vai tocar uma música bem gostosa, bem relaxante, e vocês vão procurar sentir-se corpos e não bem corpos. Qual a diferença entre um e entre o outro? É a mesma coisa que dizer, eu nunca depois peço de jogar fora. Se o corpo a gente tomar mais cuidado com relação a esse jargão, tá? Então, procure ficar numa posição bem relaxada e nessa posição é difícil pegar calor, mas nessa posição vocês começarem a sentir desde o ar que entra as narinas, areia o pulmão, sentindo o ar saindo pela boca. Você fica olhando para mim, você puxar os olhos assim, pode fechar. E para a gente ficar atento, gente, vamos lá, vamos pegar esse momento de recuperar, de recuperar. Vamos sentir um pouco agora. Fazer uma conceituação do que eu acho que vem a ser uma motricidade humana. Como eu disse para vocês na mensagem de obra, eu consigo a transcendência do subjetivo através do movimento. Mas esse movimento não é qualquer tipo de movimento. Esse movimento é um movimento muito especial. Não é aquele movimento no qual nós estamos buscando uma performance. É um movimento no qual nós podemos estar buscando nos expressarmos simplesmente isso e nada mais do que isso. E a partir do momento em que nós somos corpos, nós nos sentimos mais sensíveis. Tem alguém que se sentir mais sensível? Depois começou a relaxar um pouquinho, mas olha, muita gente levantou a mão, isso é legal, isso é muito importante. Entende? Se eu estou falando é verdade. Mas então, nós podemos e temos a condição de estarmos nos expressando e estarmos sendo mais sensíveis. Isso nos
possibilita estarmos vendo coisas que para nós no dia a dia não é significante, só que no entanto são detalhes pequeninos e importantes. Detalhes como uma obra, como uma tela pintada, como um livro publicado, detalhes como nós simplesmente se encontrando no jardim, nós muitas vezes encontramos. Então, esses detalhes são importantes, porém só conseguimos a partir do momento que nos sentimos. E a diferença significativa entre essa teoria e a outra é que essa está acessível a muitas pessoas, a todas aquelas que quiserem estar no Deus. Depois, se alguém quiser, hoje a gente aparece aqui, tá bom? No entanto, a outra teoria, ela restringe ao máximo um grupo de pessoas que podem acessar. Porque a partir do momento que eu vejo o corpo somente da máquina, eu vou buscar somente performance. Eu vou buscar recordes. E esses recordes, eles não são acessíveis a muitas pessoas. Então, uma camada nada e celebra a sociedade que tem condições de estar chegando ao topo desses recordes, de estar chegando a ser próprios máquinas perfeitos. Então, é por isso que a proposta aqui hoje é nós estarmos observando como que nós podemos nos movimentar dentro da sala de aula através da teoria da universidade humana. Vamos começar falando aqui agora, nós já falamos do ensino básico, da educação infantil. Vou falar um pouquinho sobre o ensino fundamental de primeira a quarta série. O que nós vamos fazer de primeira a quarta série? Fala para mim, qual é uma das preocupações básicas das crianças que entram no ensino fundamental? E eles escreveram, falaram aí. Qual é o recurso que nós podemos utilizar com as crianças dele? Isso, historinhas, livros. Eu gosto dessa participação mesmo, pessoal. A gente tem que ser assim, já é uma só que há uma diferença de leitura quando nós introduzimos o corpo e quando nós não introduzimos o corpo. Pode dar dúvida, hein? Levanta para mim agora se não faço nada. Eu vou só essa primeira parte aqui. Até aqui. Esperar a rosa na nata e orar combinado. Aquele que seria um dia muito especial de sua vida, quando subitamente as vistas de João correndo por ele na multidão apressado, afoito, ciente de seu atraso para o encontro. Essa foi uma leitura. Agora, vamos ver outro tipo de leitura. Eu vou sair um pouco das origens e ser meio tradicionalista, senão não vai dar certo, tá? Cara, por favor, só me dê esse projeto. Você vai fazer o seguinte, você vai ler essa historinha aqui, tá? Só que de uma maneira bem devagarzinho, o mais calmo que você conseguir. Só você vai utilizar o outro microfone, cara. Nós estamos falando sobre o que é mesmo leitura. Você consegue tirar isso? Nós estamos falando sobre leitura, então, ensino fundamental, de primeira a quarta série. Está funcionando bem? Esse vai funcionar. Bem devagarzinho, pausadamente. Você vai se focar. Pode começar aí. Esperava a rosa, a nata e orar combinado. Aquele que seria um dia muito especial de sua vida.
querendo subir essa escada 3 vezes, hein? A escada era grande, né? Tinha que subir 3 vezes pela escada. Gente, tem diferença em ler um corpo e ler sem corpo? Tem diferença, não tem? Como é gostoso a gente mudar o meu estar lendo para o corpo. E não precisa ser um grande ator e nem uma grande atriz para poder estar fazendo um trabalho desse. Só tem um pouquinho de surgimento, de menos preconceito com relação ao movimento, com relação ao seu movimento, com relação ao movimento da criança, que vai possibilitar uma interação entre educador e educando muito mais apropriada, a partir do momento em que o relacionamento corporal nos propicia uma aproximação afetiva. E quando nós falamos em desenvolvimento cognitivo, na fase do Piaget, a afetividade é uma fonte energética que oportuniza a possibilidade do indivíduo estar construindo suas esferas. Sem ela, fica difícil nós encontrarmos pelo caminho da educação. Então, o movimento passa a ser um recurso extremamente interessante. E isso é muito importante para vocês, pelo fato de que o professor de educação física, por N questões, ela não perdendo seu espaço na educação infantil, seu espaço no ensino fundamental de primeira e quarta série, em muitos lugares não tem. Então, são vocês que vão estar trabalhando com isso e que têm que estar trabalhando com isso com as crianças. E são vocês que vão estar com elas e não o profissional de educação física, infelizmente. Então, essa característica corporal tem que ser inerente ao ato educacional. Caminhando um pouquinho mais na nossa viagem, a gente vai falar agora sobre o ensino fundamental de quinto ao oitavo série. Então, nós temos aí, e a gente tem que louvar o MEC pela elaboração dos temas transversais, só que essa elaboração ela pode se tornar um pouco mais profícua a partir do momento em que nós adequarmos ela ao contexto desses pré-adolescentes. Nós falamos sobre saúde, falamos sobre meio ambiente, sobre o enquanto nós não praticamos saúde e não praticamos meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia, de 25% a 30% das crianças brasileiras hoje são consideradas obesas. E se vocês levarem em consideração que a obesidade na infância é muito mais difícil de ser tratada do que a obesidade que se adquire ao longo da vida, isso fica mais problemático ainda. E se levar em consideração que há uma cultura do não primeiro envolvendo esses jovens, aí então é que fica realmente uma situação caótica para essas crianças, para esses pré-adolescentes. Nós podemos, por exemplo, estar falando de saúde, fazendo uma caminhada, nós podemos estar falando de meio ambiente, fazendo um passeio no local apropriado, onde tem a infraestrutura para estar proporcionando um estudo de meio ambiente, mas também a possibilidade de estar fazendo exercícios, a possibilidade de estar se movimentando. Então, esse é o trabalho que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos trabalhar nos conteúdos, só que não os adequamos ao contexto corporal dos jovens. E quando nós falamos de ensino médio, então, eu considero o ensino médio como sendo a periferia da universidade humana. Por quê? Porque ao longo da sua vida, o jovem foi tão desestimulado a estar se movimentando que ele adquire essa cultura do movimento e o ensino médio
praticamente praticável você estar possibilitando oportunidades para que eles possam estar se envolvendo. Desde primeiro, nós precisamos utilizar algo extremamente importante na motricidade, que é a dramatização corporal. Nós passamos palestras para que esses jovens possam estar decidindo o seu futuro e a das instituições particulares, o ensino médio. E esse futuro ele é decidido através de uma palestra que é ministrada por um profissional de determinada área. Só que será que realmente esse jovem está vivenciando aquela que será a sua futura profissão, ou ele está apenas armazenando informações de como ele vai desempenhar essa função? É a mesma questão que nós tratamos da leitura. Nós estamos lendo o corpo ou nós estamos lendo sem o corpo? Nós estamos decidindo a nossa vida profissional com o corpo ou nós estamos decidindo a nossa vida profissional sem o corpo? Com certeza, eu já ouvi isso várias vezes, pessoas que quiseram se dedicar à educação, só que nunca imaginaram que iriam ter um desgaste físico tão grande. Alguém aqui nunca teve desgaste físico para trabalhar com criança, é só ficar assim, sentadinho, em pezinha, nunca teve desgaste físico. Não é verdade? Se nós formos fazer uma avaliação da diversidade do professor, quando ele entra na escola, quando ele sai da escola, porque o professor empenhado, realmente, que está se envolvendo com as crianças, ele perde muitas calorias, sabia, no dia, justamente porque ele se envolve muito fisicamente. E será que os professores foram avisados disso? Que esse envolvimento corporal é necessário? Então, essa é a proposta do ensino médio. Estamos trabalhando com relação à dramatização corporal. Eu tenho certeza que todos aqui escolheram a profissão correta. Todos, indistintamente. Eu tenho certeza que, a partir do momento que nós escolhemos a profissão correta, nós temos a possibilidade de estarmos desempenhando mesmo de uma maneira muito mais qualitativa, de uma maneira muito mais otimizante. Então, para que eu possa realmente ter a certeza disso, vamos fazer uma atividade rapidinha, vocês vão ficar em pé. Eu quero só ver se vocês realmente foram avisados de como o professor tem que proceder, principalmente na educação de aula. Vamos ver se vocês foram avisados. Número 7, atividade robotizada, mecânica. Você sabe qual é a atividade robotizada mecânica preferida do profissional de educação física? É aquela que ele fica fazendo os exercícios analisados no meio da campanha. Ele vai para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Ele vai para a esquerda, a pessoa vai para a direita. Essa é uma atividade robotizada. Nós vamos projetamos com o movimento que o outro pode fazer. Agora, cada um vai procurar fazer o movimento da maneira que quiser, da maneira que achar mais gostosa, da maneira que sabe. Vamos ver se a gente consegue? Cada um vai fazer o movimento da maneira que quiser. Vamos lá? Vamos ver se dá certo.
coleção, a senhora estava certa, todas aqui têm plenas condições de estarem subindo em cima. Muito bom mesmo, que joia. Todas as profissionais realmente comprometidas. Agora a gente vai, para poder estar fazendo uma abordagem final, discutir um pouquinho o que vai ser esse corpo que vocês acabaram de ser agora. Eu poderia começar falando o seguinte: o profissional que quiser trabalhar com o corpo, que quiser utilizar o movimento como recurso pedagógico, ele tem que primeiro começar na seguinte questão: se nós quisermos utilizar para fins não pedagógicos, como foi observado na pesquisa que eu falei para vocês, de deixar as crianças em hipocinesia, vai chegar um momento em que as crianças vão se recusar a aprender. E elas não se recusam a aprender porque elas são menos dotadas do que outras crianças. E a gente fala que o grau de inteligência você não querer aprender com não tem motivação. Isso é extremamente verdadeiro. Se nós não temos motivação para estarmos aprendendo, a primeira maneira de nós estarmos recusando a aprendizagem é justamente estarmos fechando o conteúdo que está sendo transmitido. Agora, se o comprometimento for realmente realista, então nós temos que distinguir um pouquinho essa máscara de que o professor tem que ter aquela fisionomia brancuda, o professor tem que ser aquele profissional que apenas dita normas. Então podemos estar prestando atenção um pouquinho mais de como são as crianças, de como são os adolescentes, e estarmos nos aproximando mais deles. Às vezes chega ao extremo. Eu sempre procuro estar participando das atividades corporais com os meus alunos. E uma dessas atividades, aqui no Colégio Positivo, nós temos um coleguinha da quinta série extremamente inteligente. E ele quis que eu participasse da atividade. Falei, nossa, que legal, eu queria que eu participe da atividade, senão eu conquistei a confiança dele, né? E fui no jogo. Primeira bola que passou entre eu e ele foi espetacular o chute que ele deu na minha canela. Eu caí de novo no chão. Aí eu levantei e ele me disse, viu o que você falou? Aí eu, nossa, o que eu falei? Eu vou dar uma porrada nele. O que eu falei mesmo? Aí você lembra que você discutiu a questão da autonomia, você lembra que você discutiu a questão da justiça, dentro do esporte, a questão da regra? Eu falei, lembra? Você quer ser expulso? Eu falei, não, ele falou, fica quieto, não bebida. Aí eu levantei devagarzinho, bati a falta. Por que eu estou contando isso? Porque foi uma forma de estar aproximando corporalmente daquele aluno. Ele viu aquele profissional que fica sempre de pé e que é maior, não é tanto assim, que é maior do que ele, e fica só de normas. Para poder se aproximar daquele corpo e ter uma atividade normal dele. E aí eu ia fazer uma ótica, vou chamar de ótica, acho que eu posso chamar de ótica, ao corpo de cada educador que tem aqui. Então essa questão era mais ou menos assim. Cada um de vocês são todos. Estamos chegando a consenso. Mas como ele entende? Como esse povo que está sentado, em que o dia de manhã poder estar entrando numa sala de aula, o povo que já está dentro de uma sala de aula, o povo que dirige salas de aula. Aquele povo tem a voz que fala matemática, a voz que fala história, a voz que fala português, a voz que transmite educação física, a voz que fala de amor, história da vida, mas também tem um
os ouvidos, aqueles que ouvem as criancinhas pequenininhas desde o obrigado, pelas suas realizações ingênuas, até os adolescentes com um idealismo forte, que faz com que nós nos assustemos de vez em quando com as suas provações. Mas também é um campo que nos possibilita olhar aquela criança que é de postura, aquela criança que é de cor amarela, aquela criança que é de cor branca, difícil de uma profunda da cor, de podermos estar entrando na verdade, de podermos tocar através das mãos, acariciar, de podermos fazer com que essas crianças, muitas vezes, se tornem cidadãos, de podermos fazer com que essas crianças muitas vezes tenham um ar de educação de aula, mas além disso também um pouco de luta, tem os pés que caminham e pode parar, como nós paramos aqui, ir até o lugar longínquos, ir até o caseiro, ir até o lugar de morar, simplesmente para ensinar. Só que é muito mais do que isso, porque esse corpo que educa só o corpo perfeito, educa também aquele corpo que não tem a possibilidade de dar mensagem para uma criança. Nós somos corpos que educamos e por isso temos que observar se realmente estamos atentos a essa questão de nos aproximarmos cada vez mais dos nossos irmãos e de sermos cada vez mais corpos que se movimentam para a educação. Você poderia fazer isso também com os braços, alguns dos braços. E que não se diferente. Sobre a saúde humanas. No primeiro ambientalista, ele disse que as falas acabam com o silêncio como um ambiente, gerando uma indisciplina. E um pouco mais político, ele disse que quanto maior a salva de palmas, mais energia transmite aquele que recebeu a salva de palmas. Como também vem o ambientalista, até pelas questões de educação, se torna um pouco mais